Vocês devem ou não também ter visto o short que eu postei sobre os deuses humanos que nunca tiveram uma chance de vencer no Ragnarok. Mas agora eu decidi levar esse conteúdo a um outro nível, incluindo também os deuses do spin-off Gods Apocalypse. Então aqui nesse vídeo eu vou falar de todos os humanos e deuses que nunca tiveram uma chance em suas próprias batalhas em Shumatsu no Valkyrie e explicar por que deles não terem essa chance especificamente. E eu vou começar com Shumatsu no Valkyrie, mais especificamente os deuses, o Poseidon. E para explicar como que esse deus nunca teve uma chance, eu preciso que vocês venham até mim com uma mente um pouco mais aberta. Porque sim, nós sempre ouvimos aquilo que se o Poseidon tivesse usado todo o seu poder, toda a sua velocidade, logo no começo da batalha, sem subestimar o Sasaki por ser apenas um humano, o Poseidon claramente poderia ter acabado com aquela batalha sem ter se preocupado com mais nada. Porém, entretanto, todavia, não estamos considerando cenários inexistentes aqui, apenas o que está exatamente no mangá. E no mangá, a personalidade do Poseidon e o jeito que ele foi criado fizeram ele subestimar o Sasaki e não usar tudo que ele tinha desde o início. E não podemos desconsiderar a personalidade do personagem. E assim, ele infelizmente nunca teve uma chance real de vencer, já que essa possibilidade dele usar tudo no começo foi totalmente anulada a partir do momento que isso modifica o próprio personagem Poseidon. Então, infelizmente, para os fãs do sushi, ele foi fatiado em qualquer situação. E ainda indo por essa ordem, o deus Hércules também é outro que nunca teve chance de vencer a sua batalha. Isso porque, desde o início, a Brunilda esteve planejando que o Hércules iria lutar contra Jack, o Estripador, um assassino cruel que iria de propósito provocar o Hércules e fazer ele ficar irritado desde o início da batalha, principalmente por conta do deus querer lutar contra algum guerreiro digno, alguém que iria fazer com que os dois tivessem uma batalha justa, algo incrível, fazendo os deuses reconhecerem o valor da humanidade. Mas a Brunhilda fez questão que isso não acontecesse, causando a perda do Hércules, principalmente a partir do momento em que ele aceitou a arena do Jack. E isso faz parte do jeito que o Hércules é, deixando o humano ter vantagens, já que tudo já estava planejado pelo próprio Jack em deixar armadilhas e contar mentiras para o Hércules durante toda a batalha, e ele acreditou facilmente. E inclusive, mais lá pro final da batalha de Jack vs Hércules, quando hipoteticamente o Hércules poderia ter matado o Jack com seus braços e vencido a batalha mesmo morrendo, ele ainda assim não tinha uma real chance de vencer. Inacreditável, não acham? Mas tem um motivo para isso, porque no final dessa rodada, quando o Hércules abraça o Jack, é dito por um dos personagens que o Hércules não tinha forças para lutar mais, porém ele tinha forças para abraçar o Jack antes de morrer. Então Hércules realmente nunca teve nem mesmo a chance de dar um golpe final no Jack, como muitos, inclusive eu, antes de ler essa página, acreditavam que poderia ter acontecido. E continuando ainda com os deuses, já que a maioria deles nunca tiveram chance realmente, temos o Zero Fuku. E sinceramente, eu preciso explicar o porquê. Ele foi humilhado a batalha inteira contra o Buda, e até quando ele estava separado em 7 deuses, foi humilhado pela visão do futuro, tendo a mão de um dos deuses furada com simples restos de um pirulito quebrado. E se isso não fosse o suficiente, quando o Buda deixou de usar a sua arma, e os dois foram lá no soquinho, mano a mano, ainda assim o Zero caiu de bunda no chão. E eu sei que a partir desse momento na batalha, o Zero não queria lutar e tudo mais, mas deu pra entender meu ponto, né? O Zero nem sequer pensou em vencer essa batalha. E indo agora para a 8ª rodada do Ragnarok. O primeiro humano dessa lista é o Nikola Tesla, que mesmo sendo aquele personagem super carismático, super inteligente e com uma Volund incrível e poderosa, e que durante uma boa parte da batalha conseguiu se manter ao nível do Bill, causando danos ao deus, fazendo ele ficar até nas últimas, eu digo que o Tesla nunca teve chances, mas não por conta da luta em si.
Assim como Poseidon, o próprio Tesla ser quem ele é foi o que causou a sua derrota iminente. O Tesla não é um lutador ou um guerreiro, ele é apenas um cientista usando sua ciência na batalha, mas em questão de experiência na luta, ele não tinha. Então era óbvio que ele provavelmente em algum momento na batalha ia cometer um erro contra alguém mais experiente em batalhas como o BO. E a maior prova dessa ingenuidade do Tesla é o final, onde o Tesla fala que foi ingênuo ou inocente. Vocês decidam aí qual a melhor tradução para vocês, porque para mim o significado dessas duas palavras aqui nesse vídeo não muda merda nenhuma no assunto que eu tô querendo falar. Ele só não tinha chance por não ser um guerreiro e fim de papo. E na próxima batalha já vem o Rei Leônidas, o humano que menos teve chance em todo o universo de Shumatsu no Valkyrie. Porque se vocês me perguntarem, essa luta só não foi menor do que ela realmente é hoje por conta da personalidade do Apollo. Se não fosse isso, Leônidas teria sido feito de saco de pancada sem nem arranhar o rostinho lindo do Apollo. E o Apollo mesmo assim se limitou a um campo de ataque onde Leônidas teria vantagem e claramente humilhando o espartano mesmo sem perceber. E o Apollo também poderia ter usado o arco e flecha desde o início nessa batalha se ele quisesse, ao invés de apenas no final. Mas como eu disse que íamos considerar apenas os personagens como eles são no mangá, o Apollo mesmo dando vantagem, brincando com Leônidas e tudo que nós vimos nessa luta, ele venceu sem muitos danos essa batalha, principalmente quando nós comparamos com outros lutadores que mal sequer conseguiram sair de pé da arena. Então Apollo sair só com uma cicatriz no rosto e seu braço ferido foi até que bom. E o último humaninho que temos nessa lista é o Lubu, antes tarde do que nunca, não é? O coitado foi logo na primeira rodada contra o deus nórdico mais forte, o Thor, Berserker do Trovão, que tem um poder brutal que foi comprovado tanto na batalha como em seu flashback e em menções, onde no Shumatsu no Valkyrie ele matou a Jormungandr e não morreu como normalmente deveria acontecer na mitologia. E ainda assim, no meio da primeira rodada, o Thor levou apenas um corte levezinho no peito por causa do ataque do Lubu no meio da rodada. E dá pra ver que o corte nem foi assim tão fundo, considerando que o Thor nem ligou direito para aquilo. E se eu bem me lembro, quando o Thor finalmente foi levar a luta mais a sério, o Lubu, além de não aguentar o ataque, teve que apelar pro cavalo ir ajudar ele e perdeu do mesmo jeito. E como eu disse que também incluir os personagens de Gods Apocalypse, o Ra é o primeiro a ser mencionado aqui porque ele nunca teve chances de vencer a sua batalha por questões narrativas e também por causa do seu oponente. Para início de conversa, o Ra já começou tendo o maior azar do mundo enfrentando o protagonista do spin-off. Então já era meio óbvio que o protagonista ia vencer a batalha. Já começa aí. E também tem aquele ataque que é Hit Kill que foi usado contra o Ra, H-Bolg, onde o Ra precisou usar até um poder extremo de sua armadura apenas para desviar do ataque que estava vindo de baixo, mas não conseguiu fazer absolutamente nada contra a chuva de ataques que estava caindo lá de cima, sendo empalado de várias formas diferentes antes do fim dessa luta. Então o Poseidon número 2 também não teve chances. E o último da lista dos lutadores que nunca tiveram chance de vencer em Shumatsu no Valkyrie é o Prometeu, porque mesmo ele sendo um titã e seu poder divino sendo sua força avassaladora, que foi mencionada constantemente no spin-off, apenas 15% do poder do deus Sun Wukong foi mais do que suficiente para deixar ele em um estado tão deplorável que nem conseguiu sair consciente da batalha, além da vida dele ter sido poupada pelo Sun Wukong. Mesmo Prometeu se esforçando pra caramba pra ser morto no final da batalha, dizendo que ele ainda era capaz de lutar. E na minha opinião, eu acho que 10% já teria sido pelo menos o bastante pra quase nocautear o Prometheus. 15% ainda foi um pouco acima da cota. E antes de terminar esse vídeo, só um pequeno detalhe pra vocês que ficaram aqui no final. Eu admito que em um dos shorts que eu falei sobre os deuses, eu cometi um pequeno erro colocando o Hades na lista
e não Hércules. Então, só corrigindo aqui para alguém que possa ter pensado que eu esqueci de colocar o Hades no vídeo porque ele estava lá no short. Então espero que tenham gostado, se divertido, não esqueçam de deixar um like, um hype aqui nesse vídeo, porque não custa nada usar isso para ajudar mais aqui o canal que vocês tanto amam, que eu sei, né? Então até o próximo vídeo e nos vemos em outro dia.